Há incontáveis eras atrás, Nhanderu, o Criador, separou todas as terras de Gaia para impedir que a ambição dos homens conquistasse o mundo. Por isso, os primeiros filhos de Nhanderu, também chamados de Angás, cruzaram o Mar Novo até chegar na terra das Ibiras, onde finalmente firmaram raízes, longe do homem. Éramos liderados por Coaraci, a Mãe Sol, que brilhava e iluminava nossos caminhos. Haviam incontáveis espécies de Angás, mas todos ouviam aos caiporas, que tinham a enorme responsabilidade de cuidar da vida, não importando que tipo de vida fosse. Coaraci brilhava sobre nós, dando-nos a sabedoria necessária. Dizem que ela era como o sol, aquecendo e enchendo de esperança após uma tempestade. Porém, sua saúde era frágil e a Mãe Sol não poderia ter filhos. Com o tempo, nos espalhamos pelo norte, sul, leste e oeste das Ibiranas, cuidando do precioso equilíbrio criado por Nhanderu. Porém, a terra também era dominada por outras entidades. Dentre os muitos desafios que os primeiros filhos enfrentaram estava a serpente de fogo, que espalhava o medo naquelas terras. A serpente era dona de todos os rios, e os rios davam vida. Assim, a vida tinha medo da serpente, que nosso povo passou a chamar de Boitatá. A vida crescia tímida e frágil por causa dele. Ele rejeitou os primeiros filhos e os tratou como invasores. Assim, os caiporas o combateram. Muitos morreram no processo e Boitatá jamais se dava por vencido. Ele trazia seu fogo a todos que o desafiavam, punindo toda a vida ao seu redor. Finalmente, Coaraci, nossa Mãe Sol, deu a vida para que a serpente de fogo deixasse nosso povo em paz. Vendo a pureza de seu coração, Boitatá se arrependeu de seus atos e mudou para sempre. Nunca seria amigo dos caiporas, mas nunca mais seria nosso inimigo. E permitiria que a vida crescesse livremente como deveria ser. Por fim, veio a Era do Sol, onde nosso povo moldou e deu forças a essa terra. Nosso sangue fazia a vida crescer forte. Caiporas eram respeitados por toda a terra e a vida explodia em diversidade, cores e formas. Foi o ápice de nossa existência como Angás. Até que, finalmente, descobrimos tribos de homens escondidas entre nós, vivendo assustadas numa subsistência deplorável. Nenhum dos nossos havia imaginado que houvessem humanos nas Ibiranas. Mas, é claro, eles eram vidas, como todas as outras. Nós cuidamos deles com o mesmo entusiasmo. Logo, as tribos humanas se fortaleceram e passaram a nos respeitar profundamente. Quando começaram a caçar e mudar o ambiente ao seu redor, Ibaré, líder dos caiporas do leste, quis destruí-los, alegando que era um erro mantê-los vivos. Homens eram a razão pela qual Nhanderu havia separado as terras, e cuidar deles era uma afronta à vontade do nosso Deus. Logo, Ibaré começa uma verdadeira guerra para exterminar as tribos humanas, e quase tem sucesso. Caiporas temiam confrontar seus irmãos, e muitos se afastaram do conflito, deixando os pobres homens a lidar com a fúria dos Angás. Então, os Curupiras, uma nova espécie de caiporas, tomaram as dores dos humanos e enfrentaram os temíveis guerreiros de Ibaré. Lutaram entre si durante dias e despertaram uma longa tempestade, que assolou nossa terra durante o conflito. Até mesmo Nhanderu odiava aquele combate. No final, Ibaré, das tribos do leste, fora derrotado por seus irmãos. Com ele, sua crueldade foi varrida da terra. Os homens podiam ser guiados, e assim fizeram os Curupiras, tidos como protetores dos homens. Com o passar do tempo, caiporas também aceitaram as tribos humanas, e mais uma vez tivemos uma era de prosperidade. Tribos humanas se multiplicavam, com suas vidas tão curtas e sempre tão ocupados com mesquinharias, mas sempre dispostos a aprender e se melhorar, ainda que fosse a duras penas. Então vieram os homens do Mar Novo, com canoas gigantescas, que venciam mares tempestuosos, com doenças desconhecidas até então e aparência pálida, como demônios subnutridos. Vestiam várias camadas de tecidos, sujos e barbudos. As tribos fizeram contato e logo iniciaram uma amizade que se estenderia através dos anos.
Várias dessas tribos se afastariam de nós, Angás, e se aproximariam dos viajantes, que os presenteava não com conhecimento ou com respeito, mas com objetos bonitos e insignificantes, bem como um ar de superioridade constante. Com o tempo, aquelas tribos não nos ouviam mais e começaram a trabalhar para os homens pálidos. Cortavam e carregavam um tipo específico de árvore chamada ibira, que dava nome à terra. Carregavam canoas e mais canoas gigantes disso. Algumas daquelas tribos seriam desfeitas, outras escravizadas, outras entrariam em conflito com os viajantes e seriam dizimadas. Finalmente, as próprias tribos, incentivadas por nós, começaram a agir, libertando os seus da terrível escravidão. Nós os ajudamos, de modo que os pálidos descobriram muito cedo que não podiam domar aquelas tribos que apadrinhávamos há tanto tempo. Os engenhos definhavam, sem mão de obra. Então, quando menos esperávamos, o homem pálido trouxe outras tribos para trabalhar aqui. Tribos de uma terra distante, do outro lado do Mar Novo, com peles escuras e tanto sofrimento no olhar. Trouxeram esses homens e mulheres para trabalhar por eles. Trouxeram-nos para nascer e morrer escravos para sempre. Presenciamos as torturas e a crueldade do homem pálido, e quando os negros fugiam de seus cativeiros, nós também os ajudávamos como podíamos em seus quilombos, que geralmente não duravam muito. Os pálidos sempre desbravavam a terra e, com suas ferramentas, se impunham naturalmente. Nosso povo fazia muito pouco. Temos nossas limitações, sempre tivemos. Não podemos mentir, não podemos entrar em terras ou propriedades dos homens sem a autorização deles. Não podemos fazer guerra contra eles. Não podemos agir e trazer justiça ao mundo. É o que acreditam meus irmãos e irmãs desde os tempos de Coraci. Eu sou Kaurani, dos Caiporas do Leste. Vejo de perto o que causa a ambição dos homens e como se tornam escravos dela. Estou cansado da lei antiga e dos grilhões que os homens pálidos trouxeram a essa terra. Estou cansado de não agir. Se Nhanderu nos criou para cuidar dos homens tão confusos e fracos, como fazê-lo se não podemos puni-los quando eles erram? Nós cuidamos dessa terra desde que ela era jovem. Estamos mais próximos de Nhanderu do que os homens, e por isso sempre soubemos como agir. Nós sabemos o que é certo e errado nas Ibiranas, e é por isso que essas terras pertencem a nós. Pomedipina,